Olá, o Bem na Pauta entrevista hoje o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, Luiz Fernando Pereira. Luiz Fernando Pereira é o advogado sócio do escritório Vernalha Pereira, que já tem 25 anos de atuação, é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná, tem atuado também bastante na área do direito eleitoral e, inclusive, é um dos fundadores do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, o IPRAD, que já tem um reconhecimento nacional, esse instituto. Na eleição da OAB no ano passado, liderou a chapa da Situação, a 11 de agosto, e derrotou 2 outros candidatos. Eu sou a jornalista Marta Feldens e vou conduzir essa entrevista. A coordenação do estúdio é da Josiane Ritz e a coordenação técnica é do Evandro Soares. Luiz Fernando Pereira, seja bem-vindo ao Estúdio Bem Paraná. Muito obrigado, Marta. A eleição da OAB do ano passado foi uma das mais disputadas aí dos últimos anos. Ela passou um pouco até do ponto, vamos dizer assim. Sinal dos novos tempos, ao que você atribui essa disputa tão acirrada? Olha, havia um candidato, que era o Marlos Arnes, meu amigo, de um grupo que já tinha disputado outras 2 eleições contra 11. E tinha perdido por uma diferença grande. Nessa eleição apareceu um terceiro candidato, que é o Flávio Pansieri, que foi durante 15 anos da 11 de agosto. Embora ele não tenha rachado o grupo, todos os conselheiros nos apoiaram, os presidentes, ele tinha muitos contatos no grupo 11 de agosto e, portanto, ele teve uma eleição com uma capilaridade grande no interior do estado e conseguiu articular um discurso pela renovação, que é sempre simpático, embora ele próprio tivesse sido da 11 durante 15 anos com mandato, mas ele vendeu bem essa história e a disputa foi acirrada, mas no final o resultado foi relativamente tranquilo, 48-35 a 16. Eu gosto de disputa, acho que é salutar e quero que eles fiquem na oposição, porque a oposição ajuda a construir uma gestão melhor para quem está no mandato. Explicando para o nosso espectador o que é essa 11 de agosto, a sua chapa, que está aí, há quanto tempo ela está comandando a OAB do Paraná? Há décadas. As 2 últimas eleições que a 11 de agosto perdeu porque se dividiu. E falo da sucessão do Eduardo Virmon, que foi secretário da Cultura, fez a Conferência Nacional aqui em 78, morreu há 1 ou 2 anos atrás, uma figura espetacular do grupo, foi querer ser candidato à reeleição, a gente não tem essa tradição, e perdeu na época para um outro ex-presidente que faleceu recentemente, que é o Newton de Siste. E a outra derrota também se deu numa divisão em que o Teófilo Mansur, ainda vivo, derrotou o Fernando Vidal, que foi desembargador do Tribunal de Justiça. São décadas do mesmo grupo, mas sempre por eleição direta. Então, são gestões aprovadas. E, nacionalmente, o Paraná tem a imagem de ter a seccional mais organizada do Brasil. A mais bem administrada, que entrega mais para os advogados. Portanto, eu diria que estamos há muito tempo, mas há muito tempo temos a aprovação da maioria da advocacia paranaense. Tá certo. Essa eleição também ela foi marcada por uma certa politização, política partidária, vamos dizer assim, no pleito da ordem, que também é uma coisa que não era tão comum, né? Como é que foi? O que se sentiu? Foi inédito isso. O candidato do Flávio Pansieri quis fazer essa polarização, que ele colocou políticos para pedir voto para ele e para dizer que não eram para votar, não deveriam votar em mim, que diziam que eu seria de esquerda, em razão de eu ter advogado para o ex-presidente Lula, e faziam uma ligação da minha advocacia, que foi para o Lula, mas foi para a gente de todos os partidos ao longo da minha vida. Você já advogou para quem mais? Então, eu além do Lula, dos políticos... No caso da presidência do Michel Temer, por exemplo, que ninguém pode dizer que seja de esquerda. Além do que, durante a eleição, e há muitos anos, a gente advoga para o PL aqui no Paraná, o PL do Bolsonaro. Mas não adiantava, essa era uma narrativa que ele queria vender, e ele colocou, o que eu achei muito ruim, políticos para interferir na eleição da ordem.
políticos que não eram advogados. Um vereador que eu não conhecia, chamado Éder Borges, começou a dizer que vote no Flávio, não vote no Pereira. O Reinhold Stefanes, também não é advogado, começou a... E isso daí, no final, eu acho que teve um efeito reverso. A advocacia não gosta dessa interferência externa. Eu acho que foi um dado ruim da eleição, foi um mau passo do Flávio Pansieri, mas a eleição, o resultado da eleição mostrou que não funcionou. Ele negou, ele disse que foram manifestações assim, espontâneas desses políticos. Você está dizendo que foi ele que pediu. Bom, veja, como eu advoguei para muita gente, quando surgiram essas manifestações dos políticos em favor do Flávio, eu recebi uma série de ligações de políticos querendo dar declarações em meu favor. Ah, sim. Né? E eu disse a eles que não, que eu acho que isso não era bom, que não era bom para o debate da advocacia, a interferência partidária externa, e recusei. Eu suponho, eu não estou dizendo que o Flávio está faltando com a verdade, mas eu suponho que essas pessoas que apoiaram o Flávio também fizeram essa ligação para ele antes, ou coincidentemente só eu recebi ligações prévias aos anúncios de apoio. Eu, sinceramente, acho que o Flávio apostou nisso, na polarização e na interferência partidária. Foi uma aposta ruim do Flávio. Espero que tenha sido a última eleição em que deputado ou vereador e partido político sejam inseridos no processo eleitoral da ordem. Os advogados e as advogadas sabem decidir sem que os partidos e os políticos digam para onde a gente deve seguir. Algum resquício dessa polarização da eleição hoje, no dia a dia da OAB? Não, no começo, até depois da eleição, eu fui a um almoço beneficente em favor do Hospital Pequeno Príncipe. Antes de assumir, lá havia políticos que estavam lá, de esquerda e de direita, alguns de esquerda. Aí tiraram uma foto onde havia políticos de esquerda junto com os de direita, e eu também na foto. E aí o grupo do Flávio, eu duvido que o Flávio próprio tenha feito isso, divulgou como se eu tivesse na minha comemoração da vitória com esses políticos, quando na verdade eu fui a um almoço que eu vou desde sempre, que é um almoço beneficente em favor do Pequeno Príncipe. Depois aquela feijoada. Depois disso, não vi mais, até porque eu estou há 3 meses na ordem e vou ficar desse jeito 3 anos, sem fazer nenhum movimento que possa ser interpretado como favorável a esse ou aquele grupo, ou a esse ou aquele polo dessa disputa pouco racional que tomou conta do país hoje em dia. Bom, na campanha você chegou a falar assim, de alguns assuntos que, caso você fosse eleito, você ia levar à frente. Um deles era em relação à própria OAB Nacional, ao Conselho Federal da OAB, que não estaria, sei lá, tomando as posições que historicamente tomava. Como é que está isso? A gente eu já fiz, vou fazer, e durante 3 anos o Conselho Federal vai contar com a oposição do Paraná em relação, não à oposição ao fulano, ao Beto Simonetti, que é o presidente do Conselho Federal, mas ao método de escolha do Beto Simonetti. O que você diria? O que é o método de escolha dele? Eu vou dar uma manchete que eu acho que pode ser didática. Esse método de escolha foi o método de escolha escolhido pelo Estatuto nosso, que é de 94. De 94 para cá, em 30 anos, só teve chapa única, à exceção de uma disputa com um paranaense, o Alberto de Paula Machado. A OAB tem um sistema eleitoral que é feito para não funcionar. É mais ou menos como o da CBF, da Federação Paranaense de Futebol. Não tem disputa. E isso é muito ruim. Quando não tem disputa, significa dizer que o advogado ou a advogada aqui do Paraná ficam, advogados e advogadas, fora do processo decisório. Isso gera déficit de legitimidade política. Quando eu falo hoje pela ordem, Marta, eu falo por 90 mil advogados, porque eu ganhei a eleição. Nós ganhamos a eleição e ganhamos, portanto, a legitimidade de falar em nome da advocacia. O Conselho Federal não fala com a mesma legitimidade política. Isso é ruim em vários aspectos, porque há uma sensação de baixa representatividade do Conselho Federal em relação à base da advocacia e, por outro lado, gera um déficit de legitimidade
quando o Conselho Federal fala com o Supremo, com o STJ, nós, eleitos, temos mais força de quem está lá sem eleição. Essa é a nossa luta. Uhum. Isso se reflete na relação já hoje, claramente, na relação do Conselho com esses órgãos de justiça? Eu diria que sim, né? Na política não tem vácuo, né? Dizem isso, não tem espaço vazio. Uhum. Os órgãos percebem a intangível, mas percebem a força política dos atores. As instituições percebem as forças políticas dos atores e avançam ou recuam conforme cálculos feitos nesse ambiente intangível, mas que a política conhece bem. Vou dar um exemplo. O CNJ, presidido pelo ministro Barroso, no final do ano passado, numa votação relâmpago, se valendo do fato de que havia a ausência de 2 representantes da advocacia no quórum, as nomeações estavam paradas no Senado, aprovou o fim da sustentação oral no país. Isso, para mim, é um sinal claro de que falta deferência do ministro Barroso em relação ao Conselho Federal da Ordem. Eu duvido que o TJ Paraná fizesse um movimento análogo sem discutir previamente com a Ordem. Sabe que a reação seria uma reação à altura de um gesto como esse. Eu dou esse exemplo para dizer, se o Beto Simonetti tivesse sido eleito com o voto de 1.400.000 advogados, o respeito institucional que teria o Conselho Federal seria outro e, quem sabe, evitasse esse movimento do Barroso. Tem como reverter essa decisão? Tem. O Barroso suspendeu por um tempo e agora nós estamos brigando nos estados, porque ele disse que isso vai se decidir tribunal a tribunal. Eu já estive falando com a presidente Lídia, do TJ Paraná. É isso que eu ia perguntar. Qual foi a receptividade aqui? Eu acho que foi boa. E estou otimista que aqui no Paraná nós vamos manter a sustentação oral. Não sei se, mas diria que possivelmente também, no mínimo possivelmente, porque aqui a legitimidade da ordem é maior do que é lá no Conselho Federal. Uhum. Uma outra coisa que você falava na campanha era sobre os excessos do STF, que agora tem bem mais gente falando também e tudo. Pode falar um pouquinho, o que você considera excesso do STF? Olha, primeiro é preciso deixar claro que esse debate de excesso do STF não tem nada a ver com esquerda e direita. A polarização está tão radicalizada que contaminou tudo. Se você diz que o STF errou, você é de direita. Se você diz que ele acertou, ele é de esquerda. Quando, na verdade, nós estamos discutindo, por exemplo, se aqueles inquéritos devem seguir adiante. Nós estamos discutindo, por exemplo, se o julgamento do Bolsonaro deve ocorrer na primeira turma no pleno. Nós estamos discutindo garantias processuais. Nós estamos discutindo o juiz natural. Será que é o ministro Alexandre, o relator, o juiz natural desses casos todos de 8 de janeiro? Isso não tem nada a ver com esquerda e direita, não tem nada a ver com apoio ao Bolsonaro ou ao Lula. A OAB tem que debater esse tema porque o Estatuto diz que a gente defende a democracia, o Estado Democrático de Direito, a boa aplicação das leis. Então nós não podemos nos furtar de analisar esse tipo de tema. Mas tem que despolarizar, como eu sempre insisto, a polarização retira o insumo da racionalidade desse debate e fica tudo uma torcida, né, de 2 seitas. Isso é muito ruim. Então eu critico sim vários excessos do Supremo, os inquéritos intermináveis, a violação do juiz natural, a violação do devido processo legal, a ampliação desmedida da competência do Supremo, da relatoria do ministro Alexandre, e questiona inclusive também as penas que estão sendo dadas aos casos de 8 de janeiro. E cito o exemplo que agora teve a notícia recente, que foi mandada para a prisão domiciliar, da moça que usou o batom para fazer lá a pichação, entre aspas, da escultura que simboliza a justiça. O Hélio Gaspari, Marta, na coluna de quarta passada no o Globo, escreveu uma coisa muito interessante. E também não vamos dizer que o Hélio Gaspari, por conta disso, seja alguém de direita, né? O Hélio Gaspari lembrou o sequestro do Charles Elbrick, o embaixador americano, pela turma do Gabeira, que deu no livro Que é Isso, Companheiro, e no filme Congênere. E lembrou que, no auge da ditadura militar, a primeira auditoria militar
condenou os sequestradores, nós estamos falando de 1970, Médici, AI-5 em pleno vapor, a 8 anos de prisão. A moça do batom foi condenada a 14 anos. Ó, tem alguma coisa errada nisso. A dosimetria que tanto falaram outro dia, né, Exatamente. no dia que apreciaram a denúncia contra o Bolsonaro. Eu queria aproveitar e te perguntar o que você achou da denúncia, em primeiro lugar, contra o Bolsonaro e seus 7 aliados na semana passada, e da decisão de acatar essa denúncia pelo STF. Olha, o recebimento da denúncia era algo esperado por entre 10 juristas. Porque o recebimento da denúncia não é a condenação do Bolsonaro. É apenas o Supremo dizendo: há aqui elementos mínimos para que eu comece um processo penal contra o Bolsonaro e seus generais, vamos chamar assim, não só generais, mas enfim, os demais envolvidos na tentativa de golpe. Então agora começa o processo, o Bolsonaro vai apresentar defesa, vai ter instrução, produção de prova, e pode sair daí qualquer decisão. Eu não sou criminalista, não conheço a fundo o processo, me parece claro que havia pessoas que articularam um golpe de Estado no Brasil. E a reação institucional deve ser muito firme, porque se não for firme, amanhã ou depois, ao final do resultado da próxima eleição, pode ser quem tome coragem outra vez. Isso não é bom para a democracia. Agora, já deram uma palhinha do que vai ser a defesa, e também teve os votos dos ministros. Você acompanhou o que eles falaram? O que você achou? Acompanhei pouco. Li, mas não acompanhei o julgamento. Eu tenho viajado para o Paraná em posses de subseções. Então eu... Está mais ocupado com a OAB. Eu já fui um telespectador mais atento da TV Justiça quando eu estava fora da ordem. De qualquer maneira, você deve ter uma opinião sobre o projeto aí que vai ganhando corpo de anistia aos condenados de 8 de janeiro. O que você acha disso partir, por exemplo, do Congresso e anistia ampla, geral e restrita? Olha, a anistia, nós tivemos anistia aqui, a última foi em 79. Por incrível que pareça, agora em 2025, Flávio Dino está lá, com o voto que pode colocar em dúvida o alcance da anistia, num caso que lembra aí o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Paiva, e naquele momento parecia a decisão correta. Se você olhar mundo afora, tivemos processos de anistia em países muito mais conflagrados e violentos do que nós tivemos aqui. Na América Latina mesmo, né? Se a gente comparar o que aconteceu no Uruguai ou na Argentina, se a gente vai lá, nós tivemos um caso de anistia lá entre os Tutsis e os Hutus, no Burundi, foi uma carnificina, enfim. Às vezes é necessário para trazer a paz e poder seguir adiante e virar a página. Eu não estudei a fundo o projeto de anistia, confesso aqui, mas eu diria que esse projeto de anistia que está aí não tem pontos relevantes de contato com a anistia de 79, nem com outros processos de pacificação nacional que a gente viu ao longo da história. Por quê? O que seriam esses pontos? Porque houve, na verdade, uma tentativa de golpe, né, de um grupo. Não estou dizendo que o Bolsonaro está envolvido, ele diz que não está, vai ter direito de defesa, os generais a mesma coisa, mas está muito claro que houve uma tentativa de golpe, certo? E essa tentativa de golpe foi de um grupo isolado, e esse grupo isolado ser condenado, esse grupo, não significa que o Brasil vai ficar conflagrado que demande uma anistia ampla, geral e restrita. Se alguém tentou dar um golpe de Estado e botar abaixo a democracia, merece ser punido pelas razões que eu já indiquei antes. Outra coisa é discutir as penas dos coadjuvantes. Aí é outra discussão, que eu desconfio, pelos movimentos recentes, que o próprio Supremo pode fazer. Acho que já começou, né? Já começou, eu acho que já o Fux fez aí um contraponto, o ministro Alexandre, coincidência ou não, deu prisão domiciliar para a moça que havia sido condenada a 14 anos. Então, eu acho que esse movimento pode acontecer
e pode acontecer uma revisão pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho que seria salutar, porque eu acho que há uma sensação generalizada de que houve um exagero em relação a um grupo de pessoas que não tinha participação direta na tentativa de golpe. Que foi mais massa de manobra, foi massa de poderíamos manobra, dizer. pessoas que estavam lá. Enfim, claro que, é preciso dizer também, esse grupo menor instigou. Você veja a desconfiança da urna eletrônica. Isso é muito ruim para o país. Veja, o Donald Trump agora indicou lá nos Estados Que Unidos é a nossa urna. que o modelo que funciona é o brasileiro. E aí você tem quase metade do Brasil hoje não acreditando no sistema de votação e totalização, que é modelo para o mundo inteiro. E falo aqui de quem atua na área. Eu fui coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, conheço vários dos servidores envolvidos no processo de construção desse sistema, que é referência, e que foi colocado à prova em 25 anos de funcionamento. Nunca se descobriu uma única fraude de um único voto e uma única urna eletrônica em nenhuma eleição. Então, o nosso sistema é um modelo para o mundo. É muito ruim que tenha sido, a partir de notícias absolutamente inverídicas, de narrativas fantasiosas, de teses conspiratórias, tenha sido colocado em dúvida. E essa turma da dúvida instigou essas pessoas. Porque agora eu fui na posse, lá em Francisco Beltrão, Marta, e estava lá um advogado muito brabo com o que isso está acontecendo no Supremo. Então, e ele disse, não, olha, o povo tem que se rebelar e botar abaixo. Eu disse, olha, a forma de se rebelar na democracia é na eleição. Então agora vai ter uma eleição ano que vem, e quem tiver contra o atual governo vota em quem for da oposição e ganha a eleição ou perde nas urnas. E ele disse para mim, mas não tem eleição, porque eles fraudam a eleição. Eu disse, olha, não há prova de fraude, nunca houve, pelo contrário, há demonstrações inequívocas, não apenas pelos controles aqui do Brasil, mas por todos os organismos internacionais de observatório, que fazem observação de eleição. Eu já fui observador internacional, sei como é que funciona isso. Então, é muito triste que nós tenhamos colocado em dúvida o sistema de votação e totalização de votos do Brasil, e isso tem instigado, para voltar na tua pergunta, essa turma toda que foi a Brasília para tomar o poder, entre aspas, em razão de uma fraude que nunca existiu. Tá certo. A gente sempre se acostumou a ver a OAB tomando posições em grandes questões nacionais, enfim, muitos fatos, a gente ia lá repercutir com a OAB. Agora também temos questões regionais, né? A sua antecessora, por exemplo, tomou uma posição super firme naquela questão do desembargador que fez comentários misóginos durante uma sessão de uma das câmaras do tribunal. Existem outras questões regionais nas quais a OAB, agora já sob sua gestão, pode se posicionar? Como que você vê a situação institucional assim aqui no Paraná? Bom ponto. Primeiro, é importante dizer por que a OAB se posiciona nesses temas. Diferentemente dos outros conselhos de classe, a OAB tem uma obrigação legal de se posicionar. O nosso estatuto, que é uma lei federal, diz que a OAB cuida de inscrição de advogados, de disciplina, uma série de questões. Mas diz lá no inciso 1º do artigo 44 que nós temos a obrigação de defender a democracia, o Estado democrático de direito, a justiça social e a boa aplicação das leis. É por isso que a OAB é procurada para se manifestar. Primeiro, claro, porque é uma entidade respeitada, acumulou patrimônio político por tudo de bom que fez durante tanto tempo. E, além disso, ela tem uma obrigação legal. Eu tenho muito orgulho, aliás, de ter pertencido à diretoria da Marilena Winter, a minha antecessora, ter sido escolhido como candidato por ela, antes de todos, ela, Marilena, e essa posição firme que ela teve no TJ me inspira. E eu não vou titubear em ter posição em nome da entidade sempre que necessário. O meu slogan de campanha era coragem de verdade. Não vai faltar coragem. Quando o Paraná precisar da ordem, vai ter. Esses tempos eu fiz lá na OAB, já nessa gestão, rememorei aquele movimento do José Lúcio Glombe, o Paraná que queremos, depois dos diários secretos.
Eu quis dar um recado, olha, a OAB está aqui, né, e pode voltar com vários movimentos em maior ou menor dimensão, a depender do que exija o momento ou o fato. No momento não há uma exigência, assim, a seu ver. Olha, de grande dimensão, para minha sorte, nesses 3 meses ainda não tive. Tá certo. Bom, entrando um pouquinho na questão da classe dos advogados, quais são as grandes demandas que você vai tentar atender aí na sua gestão? O que os advogados querem hoje da OAB? Olha, a advocacia ela está muito pauperizada. Pauperizada. Sim. 30% ganha até 2 salários mínimos, o censo da advocacia. Porque há muitos advogados. Essa é uma realidade com a qual eu vou trabalhar e não tem botão mágico para resolver. É um problema de gerações. Nós tivemos a abertura desenfreada de cursos de direito, cursos que não deveriam funcionar. Eu vou fazer a minha parte nisso. Nas próximas semanas eu vou anunciar o pedido que farei ao MEC para fechar alguns cursos de direito aqui no Paraná. Você elenca esses cursos? Estudei São porque, quantos? num primeiro momento, 6. Tá. Depois mais 6, mais 6. Durante toda a gestão, eu vou pedir fechamento de cursos de direito que não preenchem os requisitos necessários. É algo inédito no Brasil, nós vamos cumprir o nosso papel. Está preparado para a briga? Estou preparado para a briga com coragem de verdade. Para sair do buraco tem que parar de cavar. Nós vamos parar de cavar. Eu quero gerar constrangimento, no bom sentido, constrangimento nesses cursos que de cada 100 bacharéis aprovam 5 no exame da ordem. Há um verdadeiro estelionato praticado por algumas instituições e nós vamos dar nome aos bois. Custe o que custar, com o preço que a gente tenha que pagar. Acho importante que a OAB faça isso e que inspire outras seccionais para que a gente faça um movimento para melhorar a qualidade do ensino jurídico no Brasil. Sim. Isso é para parar de cavar o buraco, mas o buraco já está cavado, então quem está aí, essa pauperização que você fala, o que dá para fazer para ajudar esse público? Dá para fazer, primeiro, eu sempre disse na campanha, e digo agora com a mesma intensidade que dizia na campanha, que nos pode esperar da ordem passe de mágica. A ordem tem as suas limitações, ela cuida da inscrição de novos advogados, da ética e disciplina, da fiscalização. Então, ela não mexe no mercado. O que impõe é o mercado. Não tem piso, essas coisas que tem o piso ético da OAB, que não mas é seguido. O piso legal nos estados em que foi aprovado não funcionou bem, eu levantei tudo isso, por isso eu não defendi. O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer, primeiro, e é uma aposta alta da gestão, melhorar a formação dos advogados paranaenses, porque eles competem no Brasil inteiro. Então, nós vamos multiplicar a nossa Escola Superior da Advocacia por 4. E eu fiz uma proposta na campanha que eu já cumpri, que é todo o dinheiro da anuidade, que a gente gasta com anuidade, está transformado em crédito para gastar na ESA. Qual é o valor da anuidade hoje? R$ 1.200, mais ou menos, porque tem descontos conforme a faixa de inscrição. Então, quem é advogado recém-inscrito tem 40% de desconto, depois tem uma tabela de desconto. Eu quero dizer aqui, em primeira mão, né, que nós vamos reduzir a anuidade. Ah, é? Pela primeira vez na história. Do ano que vem. A do ano que vem e depois a do ano seguinte. E eu vou deixar, na minha gestão, como legado, um plano de redução sistemática da anuidade. Eu não posso reduzir de uma vez só, porque eu preciso ir desligando gastos, racionalizando custos, e eu estou fazendo isso de uma forma que nunca foi feito até hoje. Nós tivemos a maior redução de gasto e custo da OAB, inclusive mão de obra, da história, no começo da gestão, e eu não improvisei, eu não fui para casa, nem tirei férias. Depois da eleição, eu mergulhei na transição, eu entrei preparado para fazer e fiz, e vou fazer ainda mais. Eu quero entregar mais por menos. Há um movimento de oposição a nós, liderado pelo Marlos Arnes e por outros advogados com quem eu tenho ótima relação e admiro, que tem dito que a OAB tem que fazer mais por menos. Eu quero dizer que eu vou fazer mais por menos. Eles que me emprestem um slogan deles, mas eu vou fazer mais
por menos, estou muito convencido disso. Hoje, qual é o orçamento da OAB e quanto você tem que chegar para conseguir essas reduções? Veja, o orçamento da OAB tem o que ela arrecada, mas o que Sim. fica? O que fica são 70 milhões ano. Porque Uhum. tem uma parte que vai para o Conselho Federal, outra vai para o FIDA, tem lá umas destinações obrigatórias e 20% para a Caixa de Assistência. Uhum. Não é bem 20%, é um cálculo mais complexo, mas basicamente é isso. Então, a nossa receita corrente líquida gira em torno de 70 milhões de reais, são 210 milhões em 3 anos. E para você Nós reduzir... gastávamos quase metade disso na folha de pagamento, né? Eu quero reduzir drasticamente a folha, quero reduzir o gasto com obras, e com isso eu aposto muito na Escola Superior de Advocacia, para voltar nas minhas prioridades, porque daí eu trato com 90 mil advogados. Nós tivemos 25 mil advogados que fizeram curso na ESA, eu quero dobrar esse número, eu quero quadriplicar o número de cursos, eu quero investir nas comissões, Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. Nós temos 75 aqui no Paraná, mais de 1.000 no interior, são 15 mil advogados voluntários. Quando a gente fala do orçamento da ordem, Marta, a gente fala desse orçamento aí, mas fala das centenas de milhares de horas de advogados voluntários que trabalham na OAB. Portanto, a OAB é esse exército de voluntários também, e eu quero dar instrumentos para esse exército. Eu quero multiplicar por 12 o que a gente gasta com essas comissões. Com esse dinheiro que eu vou economizar com folha, com racionalização, com inteligência artificial, a gente está automatizando vários processos. Por exemplo, para se inscrever como novo advogado no Paraná, demorava 30 dias, a gente já era a seccional mais rápido do país. Eu já diminui para 3, vou fazendo um dia só. Para registrar um ato societário, a gente demorava 70, a gente baixou para 7, eu quero baixar para 3. E assim eu estou racionalizando, automatizando todas essas prestações de serviços para que a gente entregue mais por menos para os advogados, inclusive na ESA, inclusive nas comissões, e por falar um terceiro movimento importante, na advocacia dativa. O Paraná tem o melhor e maior programa de advocacia dativa do Brasil. São 120 milhões de reais do governo do Estado, do orçamento do governo do Estado, que paga 20 mil advogados, que prestam assistência judiciária gratuita nos últimos 10 anos para 800 mil paranaenses. É muita gente. É a grande defensoria pública. A defensoria pública pública presta um serviço para uma quantidade pequena, porque são 104 defensores públicos contra 20 mil advogados. Então, eu quero apostar na advocacia dativa, quero diminuir o prazo de pagamento de 90 para 30 dias e montei a escola dos dativos. Ah, é? Eu quero fazer o maior programa de formação continuada da advocacia dativa do país. Eu quero que os dativos sejam craques aqui, todos eles. E os maus dativos eu quero excluir de forma rápida. Eu quero melhorar a percepção da população e do judiciário em relação à atuação da advocacia dativa. Essa é uma aposta grande da gestão. E, por outro lado, ajuda a irrigar a advocacia com a distribuição desses valores como honorários para pagamento dessa advocacia dativa, dessa assistência judiciária gratuita, que é o maior serviço que a advocacia presta no Paraná. Então, eu quero sempre, quando falo o que eu posso fazer, eu penso em grandes números. Na Escola Superior da Advocacia, eu posso falar com 50 mil advogados. Na advocacia dativa, eu falo com 20 mil. Nas comissões, eu falo com 15 mil. É muita coisa que eu posso fazer. Eu não mexo na equação do mercado, mas naquilo que eu puder interferir, eu vou interferir. São quantos os advogados em atividade no Paraná? Aí que está, esse é um número enigmático, mas evidentemente que não são os 90 mil. Pois é, isso. Tem muitos em outras profissões que muitos em outras profissões. Eu diria que aqui no Paraná, pelo censo da advocacia, se a memória não me trai, nós temos em atividade exclusivamente como advogado entre 50% e 60%. Outros advogam e têm outra atividade. E outros são advogados, mas não advogam. Mantêm a carteira de advogado, pagam a anuidade, orgulhosos de serem advogados, mas que têm outras atividades. O mercado regula, Marta, queiramos ou não. E para triste constatação minha, nós advogamos muito tempo para o Uber aqui em Curitiba. Não advogamos há algum tempo. E a profissão, entre os que tinham curso superior, o maior número era de advogados. É muito ruim ver um advogado que sonhou em exercer a profissão, que é uma profissão... Vocês chegaram a ter esse dado de quantos
foram para o Não Uber? tinha esse, não tenho, eu não me lembro, O mas eu Uber sabia. não tinha não- essas mas fichas? só me disseram, o diretor da Uber em São Paulo me disse que em Curitiba, ou no Paraná, não me lembro, acho que em Curitiba, os advogados eram a maioria, entre os que tinham um curso superior. É um dado muito triste. Eu sou um apaixonado pela advocacia, embora aos 17 anos tenha titubeado entre jornalismo e direito, Você mas eu sou um deu apaixonado. tempo de ir para o caminho certo, então. Não sei se é certo ou não, mas eu, sem dúvida nenhuma, sou um vocacionado, adoro, Com sou certeza. apaixonado pela advocacia e todos os vocacionados deveriam ter o direito de exercer essa profissão e o mercado está impondo uma realidade cruel que joga para fora da advocacia muitos vocacionados, o que é muito triste para quem está, como eu estou, na presidência da OAB. Essa situação no interior, ela se repete no interior? Com mais, numa dimensão maior, eu diria. Ah, é? Por incrível que pareça, porque no interior, quando eu vou lá para Guaíra, converso com a presidente Lisiane e pergunto, olha, Lisiane, dos 300 advogados de Guaíra, quantos efetivamente advogam? Ela conhece o dado no olho. Ela sabe quem advoga e quem não advoga. Né? Ela diz, olha, eu acho que menos da metade. E é um número que mais ou menos os presidentes no interior, sobretudo nas subseções pequenas, em que o presidente conhece todo mundo, me dão, os presidentes do interior. Isso provavelmente não vai depender muito da atuação da OAB, né? Porque mercado... O mercado se impõe. Né? Tem uma história não se caricata abre assim, mercado para advogado. de um determinado vereador que quis apresentar um projeto de lei para revogar a lei do mercado, né? Mas a lei do mercado não é revogável nem pelo vereador, nem pelo presidente da ordem. Nós podemos fazer muito na escola, na advocacia dativa, que abre oportunidades para resgatar a gente que pode voltar a advogar, dar formação para essa gente, para que determinados nichos da advocacia sejam ocupados com maior eficiência, pode ampliar o mercado da advocacia paranense no resto do Brasil, mas não tem um botão que possa ser apertado por nenhum brasileiro para que nós voltemos a ter aquela advocacia de 40 anos atrás, de 50 anos atrás, que todo advogado se formava, abria seu escritório, poderia ser mais bem sucedido do que um ou do que o outro, mas todos tinham espaço. Essa realidade não existe mais. Lutemos contra, mas reconhecendo a nossa limitação, até para não gerar falsa expectativa, que seria muito ruim. Bom, você já falou de uma das coisas que você quer deixar de legado, que é essa questão da redução da anuidade. Tem mais algum projeto de legado, vamos dizer assim, que você, nesses 3 anos, pretende deixar para a advocacia paranaense? Olha, eu queria ser lembrado por alguém que cuidou muito bem do dinheiro da ordem. E como eu brinco, me taxam de esquerda, mas por conta dessa advocacia, mas eu vou citar a Margaret Thatcher agora. Não existe dinheiro da OAB, existe dinheiro da advogada, do advogado que paga uma anuidade que não é barata. Então eu quero prezar muito pelo uso desse dinheiro, pelo uso eficiente desse dinheiro, melhorar a qualidade de gastos da OAB. Então eu quero, ao final de 3 anos, olhar para trás e poder dizer que eu multipliquei a escola por 4, ou seja, entreguei formação continuada para os advogados, que eu sei que pode mudar a vida de muitos, que eu investi nos bons projetos das comissões, que muda a vida dos advogados envolvidos, mas muda para fora também. Eu tenho muito orgulho da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que fez uma radiografia do sistema carcerário, por exemplo. É algo que nós fazemos para a sociedade. Eu quero dar estrutura para que essas comissões funcionem bem, produzem para dentro e produzem para fora. Eu quero dar um salto de qualidade na advocacia dativa. Eu converso com 20 mil advogados, com centenas de milhares de paranenses atendidos por esses 20 mil advogados. Eu quero deixar essa marca, que alguém diga ao final, nós demos um salto de qualidade naquilo que mais importa. E, em relação ao gasto, eu quero deixar um compromisso do nosso conselho que seja de caráter mais perene, estabelecendo aqui uma lei de responsabilidade própria da OAB Paraná, que mede qualidade de gastos, tanto da seccional quanto das subseções no interior. Se alguém quiser mudar isso depois, pode mudar eventualmente, mas terá que levar esse debate para o Conselho.
E o Conselho vai ter que dizer se quer gastar mais com isso ou com aquilo, se vai reduzir o gasto com a escola, vai ser difícil para alguém bancar politicamente isso, se vai reduzir os gastos com as comissões, vai ser difícil, se vai deixar de priorizar os dativos, duvido que alguém faça isso no futuro, e com isso não basta, para eu me sentir satisfeito com a minha gestão, ter feito aquilo que eu acredito, mas ter também tentado fazer com que esse método de gerir a ordem seja um legado a inspirar as próximas gestões. E já que a Ordem do Paraná não tem tradição da reeleição, o que você pode falar sobre mais à frente? Um Conselho Nacional? O que você tem de ver em termos de futuro, assim, para você, na advocacia, nas questões da advocacia? Não, eu evidentemente não serei candidato à reeleição. Sabe que a última vez que alguém tentou ser candidato à reeleição pela 11 de agosto foi o Eduardo Virmont, que eu mencionei, e perdeu a eleição. Pois é, então aí eu já deduzo que você não vai querer. Mas eu respeitαρei, a nacional, você tem interesse? Eu respeitarei a tradição do grupo e não serei candidato à reeleição. Ninguém nunca cogita isso, nem eu cogitaria. E eu até brinco, esse ritmo que eu tive aí nos 3 meses, agora que eu entendo porque que não tem reeleição, é que o sujeito não aguenta 2 mandatos. Ele desiste, na primeira. Ele desiste, dado o grau de dedicação que tem que ter. Eu continuo advogando, né, Marta? Eu fui ao tribunal hoje despachar com um desembargador um caso do escritório, fui fazer sustentação oral e vou continuar atendendo os clientes, então é um ritmo alucinante mesmo. Depois eu não tenho nenhuma aspiração, zero, de seguir adiante. É uma tradição que o presidente vá para o Conselho Federal, e aí uma vez por mês vai lá discutir os grandes temas. A minha aspiração depois é continuar lutando, se a gente não conseguir nessa gestão, por eleições diretas, por mudar o Conselho Federal, e evidentemente que daí eu vou diminuir o meu nível de entrega para a ordem e voltar para o meu escritório, né? Como eu brinco sempre, eu não tenho herança, não tenho cartório, não tenho nada, então eu tenho que cuidar da minha vida como advogado, até porque eu sou um apaixonado pela profissão e não cogito me aposentar. Quero ir até os últimos dias da minha vida indo a um escritório, cuidando das causas. Então, a minha passagem, como meu pai tem um histórico na política, muita gente imaginava que eu pudesse ser candidato em algum momento. Na verdade, a última vez que eu disputei uma eleição tinha sido lá no movimento estudantil e já tem muito tempo. E essa foi, anote aí, a última que eu disputei como candidato a qualquer outro cargo. Essa história de disputar a eleição não me pega mais. Tá certo. Bom, nós queremos que, para aquela Câmara, você faça uma despedida aí para os nossos espectadores. Rapidinho. Olha, eu quero dizer que eu vou entregar tudo que eu tenho para entregar em dedicação, energia, criatividade para a OAB nos próximos 3 anos. Isso vale para os advogados e para as advogadas. Eu quero ser cobrado por isso. Eu vou cumprir rapidamente as promessas que fiz na campanha. Nos 100 dias eu já vou mostrar que cumpri boa parte delas. Depois de cumprir todas as que eu fiz, eu vou cumprir também as da oposição. As do Flávio Pansieri e as do Marlos Arnes. Aquelas que fazem sentido. Algumas daquelas propostas a gente já cumpria, então não tenho que cumprir. E algumas eu discordo, e daí eu tenho que fazer valer a vontade da maioria. Mas as boas propostas do Flávio e do Marlos eu vou cumprir também. Que seria prepotência imaginar que temos nós, da 11 de agosto, o monopólio da criatividade e das boas propostas. Eles também apresentaram boas propostas, e eu vou cumprir as deles também, e vou entregar aquilo que eu me comprometi. O máximo de eficiência e transparência com o dinheiro dos outros, que é o dinheiro da OAB. Esse vídeo fica disponível no YouTube e até o próximo Bem na Pauta.